Embora ainda haja tempo, ele passa depressa. A Bíblia nos fala mais sobre a segunda vinda de Jesus que da primeira. A Bíblia é o único livro escrito durante a história da humanidade que condiciona a sua credibilidade no cumprimento de todas as suas profecias que chegam ao tempo ao qual se referem. Antes de subir aos céus, disse Jesus: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. João capítulo 14, verso 2. E quando chegou ao paraíso, abriu as portas das mansões celestiais para seus eleitos, pois até então estavam cerradas para todos nós, pois nenhum homem existiu com dignidade, pureza, poder e mérito igual a ele, capaz de transpô-las, porque sendo 100% homem, jamais deixou de ser Deus, existindo desde sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Muitos foram os sinais sobre os quais nos preveniu o Messias. Temos sua descrição, entre outras partes da Bíblia, em Mateus 24, a partir do verso 4b ao 14. Acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. E sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá. É explícita a inversão de valores morais, conforme vemos em 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos. 2 Timóteo capítulo 3, verso 2. Esta geração de cristãos se deteriorou a um nível jamais alcançado antes. O mundo se mistura com falsas igrejas, a nefasta teologia da prosperidade graça nos púlpitos de muitos templos. O humanismo busca tirar Deus de cena com o absurdo antropocentrismo. Há uma venenosa relativização da verdade e não se fala no único caminho, na porta estreita, através da qual muitos equivocadamente, levados à mercê da torrente do pluralismo, pelos seus próprios méritos procurarão passar e não conseguirão. Uma sombria e lúgubre fobia a Cristo paira no ar. Todavia, é preciso atentar para o que nos diz o Criador de todas as coisas. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
1 João capítulo 1, verso 9. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. Marcos capítulo 13, verso 20. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse capítulo 22, verso 17. A mensagem deste versículo é clara. Deus está chamando aqueles que querem aceitar a salvação de Jesus Cristo para terem vida eterna. De acordo com a Escritura, Jesus é a única fonte de vida eterna. Ele é o único que pode perdoar nosso pecado e nos levar à salvação. Até o capítulo 22, verso 17 do livro Apocalipse, portanto, na iminência da conclusão do registro bíblico, o Senhor nos convida à reconciliação para que recebamos a vida eterna pelos méritos do Cordeiro de Deus. A porta estreita, o caminho e a verdade e a vida, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E assim está escrito, e o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, verso 17, conforme já citamos. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos capítulo 4, verso 12. Quase tudo sobre o que nos preveniu o Messias aconteceu. Por isso, temos certeza de que o pouco que resta, sem dúvida alguma, acontecerá. Ele nos advertiu quanto aos sinais que vemos à nossa volta, quase em máxima intensidade e frequência, e muitos deles ocorrendo simultaneamente em vários lugares. E nos disse, ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Lucas capítulo 21, verso 28. Ainda no livro de Apocalipse 3:20, diz Jesus, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Diz a palavra de Deus. E temos confiança porque nos disse nosso Salvador, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos livrar de toda injustiça. 1 João capítulo 1, verso 9. E o Senhor Jesus nos adverte, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem jamais haverá. Marcos capítulo 13, verso 19. Porém, o Cordeiro de Deus nos traz paz ao coração em meio a tal tormenta, conforme podemos conferir nas passagens que se seguem. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita,
mas não chegará a ti. Salmos 91, verso 7. Jesus nos deixa uma garantia de paz e segurança em meio à indescritível tormenta que se aproxima. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João capítulo 3, verso 18. Se, como diz a palavra do Senhor, não podemos acrescentar 45 centímetros à nossa estatura, ou seja, a distância entre o cotovelo e a extremidade distal do dedo médio, por que não atentamos para o que escreveu Mateus no capítulo 6, verso 27 do seu Evangelho? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus capítulo 6, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14, verso 27. Em Marcos capítulo 5, verso 36b, diz-nos Jesus: não temas, crê somente. A fé é um dos dons de Deus. Não consegue crer? Peça, pois assim está escrito, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Mateus capítulo 7, verso 7. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tiago capítulo 4, verso 3. Em qual grupo você se coloca? No que não pede? No que não crê? No que não sabe pedir? Tenho algo a lhe dizer e que está escrito em Lucas capítulo 11, verso 12. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Lucas capítulo 11, verso 10. Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.